sua vida. Deus abençoe grandemente. Meus amigos, irmãos e ouvintes desta manhã, eu estava pensando esses dias atrás, e o primeiro dia em que nós estivemos aqui, nós falamos um pouco sobre o arrependimento. Arrependimento, uma palavra que tem sido esquecida, uma palavra que poucos têm pregado sobre ela, né? E esses dias atrás também estivemos aqui com o pastor Francisco, falamos um pouco sobre a unicidade de Deus, né? Quem é Deus, né? E qual o seu nome. E estamos aqui nesta manhã novamente para falar um pouco mais sobre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, né? E são questionamentos assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Qual é a minha missão aqui na terra, né? Normalmente muitos falam, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? O que eu preciso fazer para que eu possa dar a vida eterna? O que eu posso fazer para ter a salvação da minha alma? O que eu preciso fazer para estar ao lado do meu mestre, do meu Deus, né? Pois ele diz nas suas escrituras de que ele estaria indo, mas que ele iria preparar um lugar para que onde ele estivesse, pudéssemos estar também ao lado dele. E o que eu preciso fazer para que eu possa estar ao lado do meu Deus, né? Hoje nós vemos muitas pregações voltadas para curas, libertações, prosperidades, né? E onde a gente vê muitas pessoas seguindo, né? Amém. Mas acima disso tudo nós precisamos ter a certeza da salvação da nossa alma. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, né? Muitas pessoas, quando olham para nós indo para a igreja todos os dias, às 7 horas, 6 horas, 6, 7, 6, 8 horas, né, no momento do nosso culto racional, muitas pessoas olham para a gente e falam assim, está indo para a igreja por quê? Qual o sentido? O que ele busca na igreja? Né? E nós precisamos ter essas perguntas para nós mesmos. O que eu estou buscando na igreja? O que eu preciso por que eu estou indo para a igreja? Né? O que eu estou fazendo? Qual é o sentido, né, que me faz estar indo para a igreja todos os dias? Né? Eu estou indo em procura de uma cura. Ontem na igreja nós tivemos um grandioso culto. Ontem eu preguei um pouco sobre em busca do milagre, né? Em busca do milagre, né? Mas acima disso tudo, acima da nossa cura, do nosso milagre, né? Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, né? Pois a palavra de Deus diz que mais vale tu entrar no céu sem um olho, sem um braço, né? Do que com o olho e com o braço na perdição. Amém? E nesta manhã nós vamos fazer um minutinho de oração, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que venha abrir os nossos entendimentos para que nós possamos entender a sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai que estais nos céus, esta manhã, Senhor Jesus, em que nos colocamos diante da Tua presença, eu venho te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa família, em nossos familiares. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos concedeu. Meu Deus querido, em Tuas mãos eu te apresento a vida de todos quantos se encontram ligados nesta manhã, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus querido, dar a cada um deles o livramento, que o Senhor possa dar a cada um deles, ó Deus, o que deseja o seu coração, ó Pai. E, ó Pai querido, nesta manhã também te peço, ó Deus, dai-nos sabedoria, abre-nos os olhos do entendimento para que possamos entender as Tuas palavras, Senhor. Tome em Tuas mãos a vida de cada um de nós, tome em Tuas mãos o Teu irmão, o Teu servo, o irmão Vanderlei, a sua família. Senhor Jesus, eu oro em favor de todos quantos, ó Pai, se encontram conectados nesta manhã, Senhor Jesus. Tome em Tuas mãos a vida de cada um deles e conceda-os um dia de paz, um dia de bênção na Tua presença. Senhor meu Deus, assim nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nós somos da Igreja Apostólica, né? Eu quero deixar mais
explícito. Nós somos da Igreja Apostólica do Brasil e a nossa igreja prega unicidade, prega santidade, né? Pois sabemos de que sem a qual nós não veremos a Deus, né? E a unicidade, pois cremos de que existe um único Deus verdadeiro, né? O qual o seu nome foi revelado, né, por Jesus Cristo. Então, que nós possamos nesta manhã ter uma manhã de aprendizado, nós possamos aprender um pouco mais. E se um dia você tiver, por que eu prego sobre trindade ou dualidade ou panteísmo ou ateísmo? Por que eu prego sobre isso? Eu creio nisso e apareceu esses que pregam sobre a unicidade, né? Nós estamos localizados aqui na rua Ulisses Guimarães, do número 206, né, ao lado ali do Mercado Municipal. Se você quiser um dia, faça-nos uma visita e nós vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus e entendendo por que o Senhor nosso Deus, Ele é o único Jesus, o único Deus verdadeiro. Amém? Irmãos, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez você nunca se fez essa pergunta, talvez você nunca fez essa pergunta para o seu pastor, para o seu missionário, sua missionária, sua pastora. Mas eu queria trazer para você essa reflexão. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A palavra de Deus diz para nós em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor, né? Arrependei-vos. O que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, dos meus pecados, né? E converter, né? Para que sejam apagados, conforme diz a palavra de Deus aqui para nós, para que sejam apagados os nossos pecados. Eu preciso me arrepender, e arrepender é não voltar a praticar, não voltar a continuar fazendo o que antes era pecado, né? Então, no momento em que nós estamos arrependidos, a gente toma a decisão de não praticar mais, de não voltar a fazer novamente, pois nós estamos arrependidos e não queremos aquilo para nós, né? Então, nós precisamos nos arrepender, né? O arrependimento é sentir pesar por erros cometidos, né? Implica em mudar o que estava fazendo antes e renunciar ao mau comportamento pelo qual a vida e os relacionamentos estavam sendo prejudicados. Quando nos arrependemos de coração, sentimos nossa alma liberta, como se alguém derramasse sobre nós água fria em um dia intenso de calor. É voltar definitivamente para Deus, né? Nós precisamos fazer, né, tomar esta decisão. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Primeiro passo, você precisa se arrepender. A palavra de Deus diz para nós em Atos capítulo 2, do versículo 35, 36 em diante, você vai ouvir falar, né, de alguém que chegou para Pedro e os demais irmãos apóstolos e falou: o que eu preciso fazer, né? E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, né? Nós precisamos nos arrepender, conforme foi a resposta de Pedro para eles. Vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, né? Segundo passo, após arrependimento, nós precisamos ser batizados, né? Batizados em nome de Jesus Cristo, né? Como eu falei antes, nós somos unicistas e pregamos batismo em nome de Jesus Cristo, pregamos de que existe só um Deus, né? E nós precisamos ser batizados conforme a Bíblia ensina, né? Muitas pessoas são batizadas pelo ensinamento do seu ministério, mas a Bíblia diz: examinai as Escrituras e cuidai de ter nelas a vida eterna, né? E nós, olhando para dentro da Bíblia, a gente vê o batismo conforme o Senhor Jesus ele ordenou, né? A Bíblia fala em Mateus 28 de que Jesus, após ter ressuscitado, ele chegou para seus discípulos em uma reunião no monte,
Falou: olha, vocês a partir de agora ide por todo mundo e fazei discípulos, né? Fazei discípulos de todas as nações. Então, a partir daquele momento, eles saíram dali com aquela ordem que Jesus deu: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos, Pedro e juntamente com os demais, saíram naquele dia com essa ordem que Jesus deu: vocês vão e façam discípulos. E a partir dali, Pedro e os demais saíram, e dias depois a Bíblia fala em Lucas de que eles foram aberto o entendimento para que eles pudessem entender as Escrituras, né? Então, quando passou-se, depois de receberem a ordem de Jesus em Mateus, em Lucas eles foram aberto o entendimento. E chega em Atos, a Bíblia fala de que eles começaram a fazer os primeiros discípulos, né? Atos capítulo 2, você vai ouvir falar sobre as primeiras conversões, os primeiros discípulos que Pedro e os demais, né, eles conseguiram para Jesus, porque Jesus tinha dado uma ordem: ide por todo mundo e fazei discípulos, né? Então, segundo passo, nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 19, versículo 5, e que diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 5, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos, você vai ver falar de que eles foram batizados mais de 3.000 almas em Atos 2. Atos 19, 5 fala de que e todos que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, dos meus pecados, da minha vida pecaminosa, da minha vida errante, né, da minha vida de vícios, da minha vida de, como eu posso falar, de muitos pecados. Então eu preciso me arrepender, e depois de arrependido eu preciso me batizar. Eu preciso tomar o nome de Jesus na minha vida, pois a partir de agora não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. Então, sou batizado em nome de Jesus, conforme diz Atos 2, Atos 19, né? O versículo aí traz para nós um item A: o batismo nas águas é necessário ainda hoje para a salvação, e deve ser realizado em nome de Jesus Cristo, pela simples razão bíblica de que títulos não salvam. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas sim títulos de um único e soberano Senhor. O nome que salva é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, Atos 8, Atos 10, você vai ouvir falar bastante sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, né? Pois quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que fosse batizado no nome, né? Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, pois Pai e Filho são títulos que alguém recebe, né? E o nosso Deus, ele recebeu o título de Pai quando ele estava na criação, e de Filho quando ele veio e nasceu de Maria. Amém? O item 3, né, diz para nós de que depois de arrependermos, precisamos batizar em nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, precisamos ter o batismo com o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44, você vai ouvir falar: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Sem o dom do Espírito Santo não há salvação. Ele é o carimbo que nos leva ao céu. É o que nos dá autoridade e poder para não pecar mais. Você precisa falar línguas estranhas conforme a Bíblia ensina para ser salvo. Precisa nascer do Espírito. Não basta apenas aceitar Jesus. Não basta simplesmente você ir lá no altar
e falar, hoje eu quero voltar para a casa do Pai, hoje eu quero voltar para Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, desse ministério. Não, você precisa a partir daquele momento tomar essa decisão de arrependimento, de batismo em nome de Jesus e de batismo com o Espírito Santo, porque sem o qual a gente não vai conseguir alcançar os céus. E os irmãos podem ver de que o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é algo bem singelo, bem singelo mesmo, bem santo, conforme a palavra diz, Espírito Santo, né? Espírito Santo e Espírito das trevas, né? Então o Espírito, ele é santo e o Espírito, ele é das trevas. Então existem esses dois espíritos, Espírito Santo e o Espírito das trevas. E o Espírito que é santo, a palavra de Deus diz que ele é santo e requer que nós venhamos ser santos também. Aí entra o quarto passo, que é a santidade, né? Pois sem a qual ninguém verá a Deus. Pois não basta apenas eu ir para a igreja e aceitar Jesus, não basta, apesar de que é um termo meio que contraditório, não é nós que temos que aceitar Jesus, é Jesus que tem que nos aceitar de volta, né? Nós temos que chegar e perguntar, Senhor, tu nos aceita de volta? Porque quando aquele filho, a Bíblia traz para nós a parábola do filho pródigo, que quando aquele jovem ele saiu da casa do pai e foi para uma terra bem longínqua, a Bíblia fala que dias depois, quando ele passou a dificuldade, a necessidade, ele começou a passar dias difíceis, ele colocou no seu coração, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer a ele, meu pai, não me toma como um dos teus filhos. Faça de mim como se fosse um dos teus jornaleiros, né? Ali traz para nós um arrependimento, um filho arrependido de que tudo que ele fez, né? Outras palavras, as pessoas vão falar assim, o arrependimento ele é o último que chega, né? O arrependimento é o último que vem. Mas ele se arrependeu, ele colocou no seu coração, eu vou voltar, nem que seja para ser trabalhador, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz de que o pai ele estava ali ao alpendre da casa, olhando, né? Provavelmente todos os dias, todas as manhãs, todo o entardecer, ele olhava para o lugar por onde o seu filho tinha saído e olhava e ficava a pensar, por onde meu filho está? Onde ele está? O que ele está fazendo? Será se já se alimentou? Será que já tomou alguma coisa? Será que tomou banho? Será que está limpo? Será que está cheiroso? Né? Esses são os nossos cuidados hoje, materialmente falando, como pais. Assim é também o nosso Senhor Jesus. E ele exemplifica isso naquela parábola. O que meu filho está fazendo? Onde é que ele está? E a Bíblia diz que quando o filho apareceu de volta, arrependido, que correu e caiu aos seus pés, ele falou, não, levanta meu filho, você é meu filho, né? Pôs um anel novo, pôs roupas novas nele, pois não é o filho que aceita o pai, é o pai que aceita de volta o filho. E assim somos nós, não é nós que temos que aceitar Jesus, né? É saber se ele nos aceita, né? Hoje ainda há essa esperança, pois a porta da salvação, a porta da graça ainda se encontra aberta, né? Então hoje ele ainda é nosso advogado, hoje ele ainda está ao nosso lado, mas a Bíblia também fala para nós de que vai chegar o dia em que ele não vai ser mais advogado, ele não vai estar mais aqui para nos defender, ele vai ser o nosso juiz, né? E por mais que muitas pessoas olham para nós e falam, vocês querem julgar, quem vai nos julgar é Deus. Eu digo para cada um de vocês que está na escuta nesta manhã, na verdade nós já estamos sendo julgados cada dia pela palavra de Deus. A Bíblia é ela quem nos julga, no dia nós só iremos receber a sentença. A Bíblia fala de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Então ali ele vai falar e o nosso Deus, Jesus, ele vai chegar e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, ou ide maldito, né? Ele vai dar apenas essas duas sentenças. Ele não vai olhar para o que tu fez e vai falar, olha, isso aqui não era para tu ter feito.
Isso aqui não era para tu ter feito. Ou isso aqui, muito bem, parabéns, você fez conforme o que foi pedido. Olha, conforme o que estava escrito, você fez isso. Não, ele vai simplesmente dar a nós a sentença. Então, assim como nós somos regidos pela Constituição Federal, também somos regidos pela Bíblia. Conforme o que está na Bíblia é o que nós devemos que seguir, pois é ela quem nos julga, né? E nesse dia nós já chegaremos lá julgados, apenas para receber do juiz a nossa sentença. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Sem a qual ninguém verá ao Senhor. O item A diz: para Deus nos reconhecer no dia do arrebatamento ou na ressurreição do nosso corpo, precisamos viver uma vida santa, honesta, limpa, justa e ter uma mente sadia e livre de pensamentos que possam nos levar ao pecado. A nossa vida, nossas vestes, modo de falar e viver devem ser santos. Andar em santidade é viver separado, não das pessoas do mundo, mas das atitudes que possam manchar nosso modo sagrado de viver para Deus. A santidade, esses dias atrás eu conversando com um colega, eu falei, olha, já não mais vivo eu, agora é Cristo que vive em mim, né? E como eu disse, o Espírito é santo, e à medida que o Espírito de Cristo, à medida que Jesus, o Espírito Santo vive em mim, agora onde eu me encontrar num lugar onde é pecaminoso, é um lugar ali que tem coisas que não convém, o Espírito que é santo, ele vai se sentir incomodado, ele não vai se sentir bem naquele lugar, né? Eu não vou me sentir bem. Por que tu não visita? Não, eu não me sinto bem mais naquele lugar, porque não mais é eu que vivo em mim. Se nós fôssemos viver conforme a nossa carne, nossa parte material, a gente se encontrava em todos os lugares. Em todos os lugares estariam bons, porque é bom para a carne, é bom para o nosso ego, é bom para o eu, mas para o Espírito que habita em nós, já não é um lugar bom. A Bíblia fala de que o nosso Jesus, quando esteve na terra, ele nunca se ouviu uma palavra torpe da sua boca, nunca. Ele era santo, ele é santo, né? E ele só andava em lugares que convinha, se é que eu posso assim dizer, né? Pois por onde ele passava, milagres aconteciam, prodígios, né? Muitas obras, muitas curas. Por onde Jesus passava, ele não andava no meio de... mas Jesus andava em festas. O povo de Deus é um povo feliz, o povo de Deus é um povo, né, que faz festas também, né? Se Deus nos dá vida e saúde até lá, no mês de setembro, vamos estar realizando um grande congresso apostólico aqui em Ibicoara, né? Então, o povo de Deus é um povo feliz, faz festa, faz congressos, faz retiros, né? E por que não? O nosso Deus, ele andava em festa, mas no meio do seu povo, não no meio dos demais, não, ele andava no meio do seu povo, pregando, né? Compartilhando com eles aquela alegria, aquela felicidade. Então, santidade é o quarto passo. Primeiro, nós precisamos nos arrepender. Segundo, precisamos ser batizados para que nós possamos matar aquele velho homem, né? Muitas pessoas olham para... mas esse aqui era aquele cara que andava bêbado, jogado no chão. Agora ele é uma outra pessoa. Não é que ele voltou, igualmente disse Nicodemos a Jesus, eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente. Não é isso. É você nascer da água novamente. Novamente você chega lá, nasce, né? Quando você é sepultado, a Bíblia fala para nós que somos sepultados nas águas. Quando é emergido das águas, é uma nova criatura, né? Então aquele homem que antes pecava, aquele homem que antes fazia coisas que não convinha ser feito, morreu nas águas, e a partir daquele momento ele é uma nova criatura. Então arrependimento e batismo são fundamentais. Aí depois vem
batismo com o Espírito Santo, que é o selo, né, que é o carimbo, e por fim a santidade. Se nós lermos Atos capítulo 2, nos versículos finais ali dos 40, 42, eu creio, de que todos que foram batizados seguiram a doutrina dos apóstolos, né? Então, eles não foram batizados e foram dispersos, não sabia para onde ia, não. Eles foram batizados e seguiam os discípulos, seguia a doutrina dos discípulos, seguia a pregação, os discursos, os sermões que os discípulos passavam para eles. Então, o versículo, o item 4 fala para nós sobre santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Fala para nós sobre a santidade, que sem a qual nós não veremos a Deus. Tem até um louvor, um outro dia eu falei, quando for pregar sobre santidade, eu não vou pregar sobre santidade, eu vou apenas escutar um louvor que tem uma cantora, não me recordo qual, mas canta que sem santidade, sem santificação, não tem como herdar os céus, né? Não tem como ver a Jesus. Sem santificação, para morar em Sião, é necessário ter santidade. Aí hoje a gente não distingue mais quem é crente de quem não é crente, de quem é evangélico de quem não é evangélico. Depois do mundo gospel, hoje todo mundo é gospel, né? Precisamos viver uma vida santa, precisamos viver uma vida separada. É o que o escritor disse aqui, não é separada das pessoas, não. É separada do que traz o pecado, da iniquidade, do pecado, daquelas coisas que nos fazem pecar. Então, é isso que nós devemos que viver separado deles. Não é das pessoas, e sim dessas coisas que nos levam o pecado. A palavra de Deus diz ainda para nós, olha, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Se aquilo é mal, se aquilo não é bom para nós, por que nós vamos ficar ali? O salmista Davi, ele diz para nós de que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, né? Eu não posso estar lá naquele meio que ali sai palavras torpes, sai conversas de duplo sentido, sai conversas que não vai me soar bem aos meus ouvidos. Então por que eu preciso estar naquele meio? Sendo que não mais vivo eu, agora é Cristo que vive em mim, né? Então nós precisamos de ter uma vida santa na presença do nosso Deus, pois a palavra de Deus diz para nós de que o nosso Deus, ele é santo, né? E nós devemos de que ser santo também, apesar de que muitas pessoas até ficam meio receosas, de eu estou querendo ser santo demais. Não, a palavra de Deus diz para nós, santifica-te cada dia mais e mais. Tu que é santo, santifica-se cada vez mais. Isso quer dizer que é para tu ser santo hoje e amanhã ser menos santo? Não, amanhã tu tem que ser mais santo do que hoje. Então, se alguém olha para ti e fala, daí quer ser o melhor de todos, quer ser o santarrão, parabéns para ti, parabéns, pois tu está fazendo a diferença. Tu está fazendo com que eles vejam em ti algo que eles não estão vendo, eles não estão praticando. Nós precisamos de viver na contramão do mundo, nós precisamos de viver diferente do que o mundo prega, porque se nós andamos do mesmo jeito que o mundo, se nós vivemos do mesmo jeito que o mundo vive, se nós vestir do mesmo jeito que o mundo veste, se nós nos pintarmos, nos maquiarmos do mesmo jeito que o mundo se maquia, a gente não está sendo diferente do mundo. Nós precisamos de ser diferente do mundo. E não é eu, pastor, que estou falando, é a palavra de Deus, diz de que nós devemos de que ser santo. Precisamos nos santificar cada vez mais e mais. Por quê? Porque sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, a Bíblia fala assim, de que naquele dia, no dia do juízo final, muitas pessoas vão chegar para o Senhor e falar, mas meu Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome eu fiz mortos ressuscitar, em teu nome eu fiz prodígios, em teu nome eu orei para o sol parar, o sol parou, em teu nome eu orei para não chover, eu orei para chover, em teu nome eu fiz tantas obras miraculosas. Mas naquele dia o Senhor vai falar, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque não basta nós termos as obras, nós precisamos viver elas. Nós precisamos viver, nós precisamos ter santidade. Nós precisamos viver, mostrar para o mundo de que nós somos diferentes. Nós precisamos mostrar para o mundo de que não mais vivamos nós mesmos, mas sim Cristo vive em nós.
Amém? A santidade é o quarto item. Você vai encontrar falar Hebreus capítulo 12, versículo 14. E o quinto passo diz para nós é sobre perseverança, né? A Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é ele que traz a vitória. Ninguém que desistiu no caminho foi vitorioso. Ninguém que desistiu no caminho conseguiu alcançar o que desejava. Por quê? Porque desistiu, largou de mão. Olha, eu não quero isso mais, eu vou desistir disso. Mas todos quantos perseveram até o fim, a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo.